Olá a todos, tudo bem? Como têm sido os estudos? Eu espero que produtivos, né? Então, vamos começar a aula de hoje revisando a posição do instrumento. Então, lembra daquela etapa dos pés? Junta os pés, faz um V, dá um passo para o lado, dá uma balanceada no corpo para sentir o peso bem dividido nos dois pés, pega no instrumento, dá uma tamborilada. Estátua da Liberdade. Gira, pega a base do instrumento com a sua mão direita e traz até a clavícula, aquele ossinho aqui perto do ombro. Olha para cima, olha para baixo, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, acha aquele ossinho aqui da mandíbula e encosta na queixeira. Dá mais uma tamborilada, faz o guarda-chuva. E aí agora a gente revisa a primeira música que a gente aprendeu, né? Que se chama Eggs. Então a gente coloca o mindinho, o quarto dedo aqui na corda Mi e começa. Vamos juntos? 1, 2, 3, 4. Pausa. 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 Maravilha! Vamos mais uma vez? Dá uma tamboreada, uma tamborilada. Faz o guarda-chuva. Põe o mindinho na corda Mi. 1, 2, 3, 4. Pausa. 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 Maravilha! Posição de descanso. Né? Só para descansar um pouco, deixar o sangue aqui do ombro correr lá para as mãos, é sempre bom. Dar uma relaxada, uma respirada. Então agora vamos revisar Sol, Ré, Sol, mas sem esquecer da postura do instrumento. Tamborei um pouquinho. Estátua da Liberdade. Gira, traz o violino até a sua clavícula. Olha para cima, olha para baixo, olha para sua direita, olha para sua esquerda. Acha o ossinho, encosta na queixeira. Tamboreia mais um pouquinho. Faz o guarda-chuva. Coloca o seu mindinho lá na corda Sol. Preparados? 1, 2, 3, 4. Pausa. 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 Muito bem. Então, eu espero que vocês estejam praticando essas duas peças, tanto Eggs quanto Sol, Ré, Sol. E aí, agora a gente continua a aula falando sobre o arco. Na última aula, a gente teve a oportunidade de aprender a como fazer a casa do mindinho, né? Que é essa ferramenta aqui, esse acessório que a gente usa no nosso arco. Por enquanto eu estou usando uma canetinha, né? E a gente aprendeu também a desenhar na nossa mão direita como marcar os lugares, os pontos de contato da sua mão com o arco. Então, vou refazer isso mais uma vez. Vou usar o meu arco aqui, a minha canetinha, para remarcar. Então, sempre lembrando, né? A gente começa lá do mindinho, a ponta do mindinho, né? Aí aqui no dedo anular ou anelar, a gente faz aqui na falange, na primeira falange, que é chamada também de falange distal. No dedo médio, a gente faz também na falange distal dele, talvez um pouquinho mais para dentro, assim. No dedo indicador, a gente faz entre a falange distal e a falange mediana. Tá bem aqui no meio mesmo. Né? Como vocês estão vendo.
E no polegar, virando para vocês, é do lado direito da sua unha. A gente faz aqui nessa quinazinha. Tá certo? Então estão marcados. E agora a gente fecha, né? Para não se sujar. E vamos relembrar a pega do arco. Como o próprio nome já diz, casa do mindinho. Então começa pelo mindinho, né? E vai trazendo os dedos de acordo com as marcas que foram feitas na sua mão. Pronto, a gente já tem a pega do arco. Tá certo? Agora a gente vai aprender uma coisa nova, que são alguns exercícios de arco básicos. Agora a gente vai fazer os mesmos procedimentos de posição do arco, para-brisa e elevador, utilizando o arco. Esse arco aqui já está com a casa do mindinho instalada nele. Um ponto de referência é o botão que está aqui, né? Esse círculo que normalmente tem no talão. E aí, no meu caso, eu gosto de usar ele um pouquinho mais próximo do parafuso, como vocês estão notando aí. Tá certo? Então, para fazer a posição do arco, vamos ficar com o arco na vertical, segurando pela vareta, jamais pela crina. É sempre importante a gente evitar de encostar as mãos na crina do arco, para evitar acúmulo de gordura, né? Isso vai prejudicando inclusive a própria durabilidade da crina, tá certo? Então a gente segura na vertical, e aí, porque assim a gente tem a possibilidade de ver as marcações que a gente fez na nossa mão, e a gente começa, como sempre, pelo mindinho, coloca o dedo anular e o dedo médio juntos, né? Aqui, encostando, coloca o indicador um pouco mais afastado, a distância de um dedo, e aqui também tem a distância de mais ou menos um dedo, né? E o polegar, para o iniciante, a gente começa em cima aqui dessa parte prateada do arco, que é o anel. Então, aqui a gente já tem a pega do arco. Repete esse procedimento várias vezes, assim, pelo menos 5 vezes por dia, né? Tira a mão, relaxa, coloca o arco na vertical de novo, começa do mindinho, faz os 2 dedos, indicador, polegar. Pronto, você tem a pega de arco. Depois que você já automatizar isso, agora a gente vai para o para-brisa. Então a gente já está com o braço direito na altura do ombro, agora a gente coloca o braço esquerdo e ó, a gente começa o para-brisa. Cada vez que ele encostar na sua outra mão, você conta uma vez. Então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz isso umas 2 ou 3 vezes. Não precisa ser mais do que isso. Sempre bom descansar. E aí aproveito para falar sobre a posição de descanso do arco. A posição de descanso do arco é basicamente você segurar o arco assim. Depois eu vou ensinar outras posições de descanso, mas essa é a posição básica. Porque isso aqui te dá firmeza, você pode colocar o arco para baixo com tranquilidade. E sempre lembrando de evitar encostar a ponta do arco no chão. Tá? Sempre lembrando. Mantenha ela mais ou menos nesse plano aqui. No plano horizontal mesmo, mais relaxado. Tá certo? Vamos fazer o elevador agora. A gente começa aqui, apontando a ponta do arco perto do nariz. E agora a gente sobe o elevador. E desce o elevador. Empurra o elevador para cima. Puxa o elevador para baixo. Cima, para baixo. Para cima, para baixo. Tentando manter essa ideia de linha com a mão mais relaxada possível. É quase como se você não estivesse pegando o arco. Tá? Faz velocidades diferentes. Cada ida e vinda você pode contar como uma vez. Tá certo? E aí uma coisa importante é que, diferentemente da quando a gente está usando um lápis ou uma canetinha, como a canetinha é mais curta, a gente começa aqui e vai lá para baixo, né? Só que como o arco já tem a vareta e tem a extensão certa, então a gente sempre opta por começar daqui, empurra o arco para cima, empurra e puxa o arco para baixo, empurra para cima, puxa para baixo.
Tá certo? Então estão aí as demonstrações. Eu espero que vocês pratiquem bastante essa semana, tanto as músicas que a gente já toca, né, utilizando o pizzicato, quanto esses novos exercícios de arco. E aproveito para pedir a vocês, durante essa semana, para providenciarem algumas coisas para a próxima aula. Quando um rolo de papel toalha, ou pode ser de papel higiênico também, mas quando um rolo de papel toalha estiver acabando na sua casa, reserva um deles, porque a gente vai usar isso para fazer uma atividade com o arco. De preferência, uma esponja de lavar louça, pode ser qualquer marca. De preferência uma, ou dependendo do tamanho do seu pescoço, duas. Tá certo? E elástico. Elástico de dinheiro, elástico de jornal. O que você tiver aí na sua casa mesmo. Tá certo? Então, boa semana, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.